Oi, pessoal. Bom, eu não costumo gravar vídeos, né? Para falar de abordagem, sobre psicologia, até porque eu não sou uma profissional. Mas, assim, eu estive lendo, um texto que, eu acho que é engraçado quando as pessoas chamam as outras pessoas de narcisista. Pois eu vejo que muitos de nós, seres humanos, nós temos um pouco de narcisismo, porque uma pessoa narcisista não existe apenas um tipo de narcisismo, segundo, as pesquisas, de psicologia, existem 8 tipos de narcisistas ou mais, tá? Mas veja bem, eu, vou, citar alguns, porque eu ando, observando, e assim, eu não vou falar que, eu não vou ficar apontando quem é quem, até porque eu também me considero, eu tenho algum tipo de sinais de narcisismo. Só que existem, tipos, diversos. Às vezes as pessoas, por isso que eu falo, quando as pessoas começam a acusar você disso ou daquilo, eles deveriam também olhar para o próprio umbigo, tá? E assim, se vocês perguntarem para ele, você não tem nenhum tipo de personalidade narcisista e ela falar que não, então realmente essa pessoa já é uma narcisista. Bom, eu vou começar falar começar a falar o número um, né? Aquela pessoa que tem a mania de grandeza. Segundo as pessoas, o que eu ando observando, eu acredito que eu tenho, um pouco disso. Apesar que algumas pessoas vão discordar comigo, mas eu vou ter que. Eu sou um tipo de pessoa que se eu leio e eu fico observando, essas coisas que eu falo, eu não tenho problema de admitir, tá? E então, a primeira, que eu vou citar, a mania de grandeza, é o seguinte: essa pessoa que você tá conversando com ela, a maior parte do tempo ela tá falando dela mesma. Ela pode ser, que em algumas metas, algumas conquistas ela conseguiu conquistar, mas ela tem e quando ela vê que uma pessoa não conseguiu, conquistar as mesmas coisas com ela, então às vezes ela pode se achar melhor do que as outras, tá. E ela começa a falar dela, e ela mostra desinteressada, algumas vezes, ela pode se interessar, escutar algumas pessoas, mas muitas vezes ela, se mostra desinteressada e parece que o assunto é somente sobre ela. E eu não vou, desmentir, e dizer que isso nunca aconteceu comigo, até porque vocês podem ver nas minhas lives como eu sou, tá. Mas assim, mas mesmo que mas pelo menos eu assumo, né. Só que e também tem um outro tipo de narcisista, aquele narcisista que é vulnerável demais. Porque, tem esse costume de, aprontar as coisas, gosta de ficar, mexendo com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo gosta de se pagar de bom moço ou boa moça. Aí quando é pego ou pega, porque essa pessoa tenta disfarçar, fica aprontando nas sombras. Aí quando é pego, nossa, aí o mundo dele ou dela desaba, porque ela ou ele quer continuar pagando de boa moça e fala assim: eu não fiz nada, eu não fiz nada". Eu conheço uma pessoa, não, eu conheço mais que uma pessoa que é assim, tá. Tá, então esse é o outro tipo de narcisista que é o mais vulnerável, tá. Qual outro mais? Aquele outro narcisista, que quer uma atenção especial dos outros. Então, quando você não dá aquela atenção especial para ele ou para ela vai se sentir ofendida, como se você, não considerasse ele ou ela como uma amiga, embora que ela tente ou ele tente se aproximar de você a todos os custos. Esse tipo de narcisista é aquele narcisista que tem esse senso de importância, que você tem que dar uma atenção especial para ele ou para ela, e se você estiver conversando com outras pessoas, ela vai querer, ficar no meio, ou se você, evitar falar com ela, ela vai se sentir excluída. Então esse tipo de narcisista,
ter esse senso, maior senso de importância, que ela ou ele é especial e você deveria dar mais atenção para ele e para ela, tá? Existe outro narcisista que é psicótico, que é totalmente totalmente destruidor, sabe? Ele quer né, destruir de todas as maneiras aquela pessoa que ele ou ela vê como inimigo ou inimiga. E assim, não vai descansar enquanto, né, não destruir aquela pessoa. E também existe o narcisista, que é o colaborador, tá? O herói, tá? Sempre vai querer arrumar alguma causa, por exemplo, ela vai tentar, né, aparentar, né, a heroína, o herói de uma comunidade, vai começar a criar causas, inventar, né, boa ação, justamente para conseguir a validação de pessoas e conseguir mais pessoas que fiquem do lado dele ou dela. Só que muitas vezes essas pessoas que estão fazendo essas causas, às vezes ele ou ela está infringindo a lei, né? E também tá cometendo os erros. Só que ela, muitas vezes, ela sabe, né, que está errado ou errado, mas ela vai ignorar, né, essa parte porque ela quer fazer, ela ou ele, né, quer a todos os custos, né, conseguir a aprovação de várias pessoas e quer de todos os custos que as pessoas fiquem do lado dela. Então esse é o narcisista que é o herói, aquele, né, que é o colaborador, né, o que defende as causas, mas na verdade, muitas vezes eles fazem isso porque eles querem ganhar respeito das pessoas. E também existe o outro narcisista que é o narcisista irresponsável. É o negligenciador, aquele que só procura quando precisa de você. Ele acha que é a sua obrigação de ajudar ele ou ela e, né, se ofende quando você fala não. E esse tipo de pessoa também é um narcisista. Bom, pessoal, eu citei esses tipos de narcisistas, mas eu creio que há mais outros tipos, então eu espero que vocês tenham compreendido. Tchau, pessoal.